Olá, meu nome é Thaís Ferreira e nós somos alunas da Univesp, Polo São Mateus, da cidade de São Paulo. Meu nome é Gilciara Nunes, cursamos o 7º semestre do curso de Pedagogia. Meu nome é Caroline Correia e este é o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo título é Remo Lupin versus Dolores Umbridge, a influência da relação professor e aluno em Harry Potter. Como é possível observar, vamos trabalhar em como as relações dos professores com os alunos podem influenciar no processo de aprendizagem. Nossas justificativas baseiam-se nas observações realizadas durante a nossa graduação, nas relações que estabelecemos com os nossos professores no decorrer da nossa vida e em como estes vínculos se tornaram importantes para ambos os lados. Utilizamos a obra literária Harry Potter devido à repercussão, ao cenário e a gostos pessoais, como vocês podem perceber. Temos como objetivos do projeto buscar caracterizar a relação professor e aluno como influência no processo de ensino e aprendizagem. E nossos objetivos específicos são levantar dados, especificar e explorar a relação citada como meio para o processo de ensino, tanto na vida quanto na ficção. A principal pergunta que o nosso projeto traz é: como um vínculo entre professor e aluno interfere no alicerce do conhecimento? Em consenso, sabemos o quanto a relação professor-aluno afeta o desenvolvimento do aprendizado. Os meios utilizados para a realização deste estudo foram pesquisa de campo, debate literário, levantamento dos professores notórios, uso do mapa da empatia e dos nossos relatos pessoais. A educação no país é estabelecida pela Constituição Federal, pelo ECA e se afirma pela LDB e o uso da BNCC. Vamos expor como se cria e se mantém a relação professores e alunos, baseados na obra de Piaget e Vallon, a qual tivemos a proximidade no decorrer do curso e principalmente na disciplina Fundamentos Histórico, Filosófico e Sociológico da Educação e Fundamentos Psicológicos da Educação. Ressaltamos, então, a importância da afetividade para que o processo de ensino se torne efetivo, que a aproximação do professor com o aluno não seja apenas algo estabelecido pelos muros da escola, mas que cultive conhecimento em toda a vida. Com base nas nossas pesquisas e nos autores que discorrem da temática, elencamos duas importantes questões seres analisadas na relação professor e aluno. Quais circunstâncias necessitam cautela na relação professor e aluno? E quais elementos são importantes para se estabelecer uma relação com os alunos de maneira assertiva? Em resposta ao primeiro questionamento, trazemos as ideias de Paulo Freire, Cipriano Lucchesi, Pedro Moraes, dentre outros autores que discorrem da temática. Elencamos alguns pontos que é necessário ter cautela na relação professor e aluno. O primeiro ponto é não deixar que o aluno se torne nem socialmente, nem cognitivamente dependente do professor. O segundo ponto que estabelecemos é que o professor não leve os problemas do aluno para dentro da sua casa. O terceiro ponto é a autoridade e a disciplina. Visto que eles caminham lado a lado, é preciso não deixar que o autoritarismo afete a relação. Outro ponto importante que estabelecemos é não deixar que a relação professor e aluno seja mais íntima do que o necessário. E por fim, elencamos a ideia da consciência de mudanças. O professor precisa saber que aquele aluno querido nem sempre vai ser seu aluno e aquele aluno precisa saber que haverá outros professores estimados na sua vida. Respondemos o segundo questionamento, trazendo as teorias de Paulo Freire, Luiz Ferracini, Valdo Gonçalves, Pedro Demo e outros autores, que abrangem o tema, mostrando a importância da empatia na relação do professor e do aluno. A necessidade de existir o diálogo, confiança e o respeito por ambos. Trazemos também a importância da criatividade, evitando metodologias maçantes. O professor deve trazer o debate para dentro da sala de aula, a fim de gerar a consciência crítica dos alunos e também que os erros sejam vistos como um caminho para o conhecimento. Neste estudo, tivemos a oportunidade de realizar uma pesquisa de campo em duas distintas escolas da rede municipal de São Paulo. Avaliamos duas turmas de primeiro ano.
com entrevistas, questionários, uma observação direta, além dos registros institucionais da turma, as quais apresentaremos a seguir. A primeira turma apresentada chamaremos de primeiro A da Escola A e a professora foi identificada como Ana. A classe era formada por 31 alunos com idade entre 6 e 7 anos e estudavam no período da tarde. A organização na sala de aula era de forma tradicional. Era uma carteira atrás da outra e as atividades eram focadas em atividades de memorização, leitura, pintura e colagem. A disciplina na sala de aula era um tema recorrente e, por vezes, a professora alterava o tom de voz com os alunos, estabelecendo uma relação de autoritarismo. A relação entre eles era pouco afetiva, sempre mantendo um distanciamento entre os alunos e a professora. Não havia muito espaço para o diálogo entre eles e muitas vezes os alunos se mostravam entediados, desmotivados, sem intenção de realizar as atividades. Ao final do período letivo, a pesquisadora voltou a questionar os alunos o que eles achavam da professora e as seguintes respostas foram definidas: irritada, fofinha, inteligente, entre outras, tá? Essa questão também foi levantada aos responsáveis pelas crianças, que definiram a professora com os seguintes adjetivos: brava, cansada, compreensiva, esforçada, desatualizada. Visto que a turma era do ciclo de alfabetização, a BNCC define ao final do primeiro ano do ensino fundamental que os alunos devem conseguir escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, além de escrever corretamente o seu próprio nome, o nome dos pais, o endereço completo e ler palavras e pequenos textos. Apresentamos na tabela a seguir o registro de sondagens e hipóteses de escrita desta turma. Como podemos ver nesse registro institucional, ao final do ano letivo, com 32 alunos, a hipótese escrita se encontrava com 8 crianças na hipótese alfabética, afetando o plano pedagógico do ano seguinte. Mediante a isso, podemos considerar que a ausência de afeto e diálogo dentro da sala de aula influencia no rendimento escolar. Em contrapartida, temos a turma 1º B da Escola B, cuja professora será identificada como Bruna. A rotina em sala era muito mais diálogo, a organização da sala era em formato de U e a professora buscava deixar que a maioria dos alunos se expressasse ou apresentar um tema para eles. E em momento de indisciplina das crianças, a professora cruzava os braços em frente da sala de aula, esperava que eles voltassem sua atenção para ela, o que surtia efeito rápido na turma, garantindo a autoridade da professora, sem a necessidade de perder o afeto dos alunos. No final do ano, os alunos foram convidados a definirem sua professora em uma palavra. Podemos ver que eles definiram ela como sorridente, bonita, amiga, paciente, divertida e por aí vai. Aos responsáveis também foi solicitado que definisse a professora em uma palavra e os seguintes adjetivos foram expostos como amiga, bonita, exigente, gentil, inteligente e maravilhosa. Por fim, como análise institucional, consideramos a tabela hipótese de escrita dessa turma como meio de apresentar os seus resultados. Com base nesse registro institucional, a turma do 1º B apresentou 30 alunos de hipótese de escrita alfabético, sendo considerado um ótimo resultado. Com isso, concluímos que a relação afetiva na sala de aula agrega ao conhecimento a ser adquirido. Trazemos para esse estudo o debate literário, o paradigma Harry Potter, a relação professor-aluno na fantasia. Sabemos que a literatura é inesgotável, fonte de conhecimento, e ao harmonizar a obra Harry Potter e a relação professor-aluno, consideramos que o debate pedagógico existe nas situações que nem sempre esperamos. Seria inviável falar de Harry Potter e não citar a sua autora J.K. Rowling. Hoje ela tem 55 anos, mas lá em 1990, numa viagem de trem para Londres, ela sentia que sua vida estava em um grande fracasso.
Com isso, ela tinha uma grande ideia, que foi o pontapé inicial para a criação do bruxinho mais famoso do mundo. Harry Potter é ambientado na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde os alunos do primeiro ano são selecionados para casas de acordo com a sua personalidade. Grifinória busca coragem, Sonserina busca ambição, Lufa-Lufa busca lealdade e Corvinal busca inteligência. Assim como uma escola real, Hogwarts tem o seu currículo, a sua metodologia, o seu ambiente. Para este trabalho, optamos falar do corpo docente e escolhemos o professor Remo Lupin e a professora Dolores Umbridge para fazer um comparativo, sendo os dois professores de defesa contra as artes das trevas. De um lado, temos o professor Remo Lupin, que é apresentado pra gente lá em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro livro da série. Pela Sheila Vieira do Potterish, ele é considerado um professor construtivista. Ele é atencioso, procura sempre manter suas aulas práticas e lá pelos seus alunos, que são muito entusiasmados e participantes das suas aulas, ele é considerado o melhor professor que já tiveram. Na passagem que trazemos aqui, é quando ele está ensinando o feitiço do patrono para o Harry. Quando ele diz a frase, tenho total confiança em você, o Harry, que tem lá seus 13 anos, consegue realizar esse feitiço muito bem para a sua idade. Do outro lado, temos a professora Dolores Umbridge, que também dá aula de defesa contra as artes das trevas, só que lá no quinto livro, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Ela é vista como professora policial porque ela está na escola devido à ação do Ministério da Magia. Suas aulas são tecnicistas e conservadoras. Ela não mantém o diálogo nem a afetividade com seus alunos. Por suas aulas não serem práticas, usarem apenas uma metodologia de memorização e cópias, seus alunos são frustrados, indisciplinados e desanimados com o contexto das suas aulas. Na passagem que trazemos aqui, ela não demonstra ter a ideia de criar uma consciência crítica nos seus alunos, como se a escola não tivesse relação com o mundo lá fora. Apresentado nossos professores como parâmetro, ousamos questionar. Você prefere uma professora que te obriga a levantar a mão todas as vezes que fizer um questionamento ou um professor que te ensina a destruir um bicho-papão? Ainda em continuação ao nosso debate literário, apresentaremos professores brasileiros notórios realçados no nosso paradigma em Harry Potter. A nossa primeira professora notável é a Marilena Ferreira. Foi baleada na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no dia 12 de março de 2019. A educadora colocou-se à frente dos antigos alunos que realizaram o massacre na escola. Em conversa com uma antiga aluna de Maria Helena, ela demonstrou grande pesar pela morte da educadora. No nosso debate literário, comparamos a morte de Maria Helena com a morte do professor Remo Lupin, lá em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o que deixa o Harry muito triste e com vontade de desistir. Mas baseado no conhecimento que ele obteve com aquele professor, ele se ergue dali. E a segunda professora é a Diva Guimarães, que foi alfabetizadora, historiadora e atleta. Neta de escravo e filha de lavadeira, representa uma voz singular de uma mulher que constrói o seu projeto de vida. Na Flip em 2017 se destacou com seu discurso emocionante. Diva considera que ser professora é uma escolha para fazer sempre o seu melhor. Para o nosso paradigma, trazemos a escolha de Diva Guimarães em ser professora, realçada na frase de Dumbledore, lá em Harry Potter e a Câmara Secreta, onde ele diz que são as nossas escolhas que revelam quem somos, muito mais do que as nossas habilidades. Paulo Freire foi educador e filósofo brasileiro e é conhecido por sua enorme contribuição na escola da pedagogia do mundo e é reconhecido como patrono da educação brasileira. Ele foi formado em Direito, mas a sua trajetória profissional foi na área da educação. Lutou pela alfabetização de adultos, trabalhadores rurais, levando conhecimento aos oprimidos e sendo considerado na época como um comunista. Foi exilado e em seu exílio, com seu conhecimento, contribuiu como professor visitante em Harvard. Já no Brasil, lecionou na PUC de São Paulo e na Unicamp. Foi secretário municipal da Educação em São Paulo, na gestão da Luísa Erundina. Freire buscava, e podemos se dizer que ainda busca, né? Pois suas obras serão eternas. Então, ele busca um Brasil mais justo e igualitário. É inevitável comparar Paulo Freire a Alvo Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts. Os dois são condenados pela sua opinião política e são dois velhinhos com muitas sabedorias e muitas obras.
Paulo Freire, no seu exílio, não deixou de acreditar no poder da educação e passar isso para frente. E Dumbledore, a ser expulso do cargo de bruxo supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, só pedia que não tirassem o seu rosto dos sapos de chocolates. No fim, os dois acreditam infinitamente no poder do amor para a educação. E por fim, temos o também notável educador e filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella. Cortella lecionou por mais de 30 anos na PUC e foi assessor de Paulo Freire na Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. E deu continuidade ao seu trabalho quando Freire deixou a secretaria. Freire foi orientador de seu doutorado na PUC. Cortella, seguindo os passos de seu orientador, recebeu vários títulos e possui grandes obras no campo de filosofia e da educação. No nosso debate literário, trazemos ao Mário Sérgio Cortella a ideia de que um bom professor torna um bom aluno que tornará um novo bom professor. Lá em Harry Potter e a Ordem da Fênix, devido à ineficácia da professora Dolores, os próprios amigos do Harry o incentivam a se tornar professor deles, o que vai ajudar muito o Harry no desenvolver da trama e ao derrotar o vilão. Anexamos ao nosso trabalho o mapa da empatia, desenvolvido a partir do meu relato pessoal, da minha experiência como aluna. Como já diz o nome, essa ferramenta possibilita se colocar no lugar do outro, sendo colaborativa e fortalecendo o vínculo entre professor e aluno. Este estudo considerou uma pesquisa de campo em apenas 2 escolas distintas. Ainda assim, os resultados apresentados demonstram como o aprendizado das crianças avaliadas foram instigados pelas atitudes das professoras. A professora mais afetiva apresentou mais alunos alfabéticos ao final do ano, enquanto a educadora com uma postura menos afetiva manteve uma classe mais indisciplinada e menos alunos alfabéticos, o qual é o objetivo inicial do ciclo de alfabetização dentro da BNCC. Ademais, apresentamos professoras brasileiras notórias que com suas atitudes, suas escolhas mudaram, mesmo que de uma maneira pouco aparente, a realidade da educação brasileira. Mulheres como Diva Guimarães que não deixaram que suas diferenças impedissem de alcançar sonhos da profissão docente. Educadoras como Marilena Ferreira, que sacrificou sua própria vida para a segurança dos alunos da escola a qual lecionava, e homens como Paulo Freire, cuja obra é mundialmente estudada e refletida. Baseando-se na importância de entender a realidade do aluno para o planejamento de conteúdo coerentes, com dedicação e afeto. A exemplo de explorar na obra de J.K. Rowling a relação professor e aluno, temos o professor Remo Lupin, que é amigo, afetivo e eficiente, e do outro lado, a professora Dolores Umbridge, que é autoritária, arrogante e muitas vezes inapropriada como educadora, o que resulta em formas diferentes de aprendizagem de seus alunos. Sendo assim, concluímos que professores eficientes estão altamente ligados às relações que estabelecem com seus alunos. Trazemos esta citação do autor Rubem Alves, dentro do seu livro Conversas com quem gosta de ensinar, que acreditamos que sintetiza muito bem o que o nosso projeto quis mostrar.